irmãos, nós estamos aqui hoje é dia 12 de agosto de 2023, nosso calendário, né? Nós estamos aqui na cidade de São Leopoldo, na casa dos irmãos, na Aline, né? Agradecemos a ela por ceder a sua casa. E hoje para realizar um ato, uma ordem que o Senhor Jesus nos deu a todo aquele que fez. Estamos aqui com o nosso irmão André, tem chegado, tem crido na palavra, tem congregado e achou que chegou a hora dele obedecer a ordem do Senhor, onde mandou que todo aquele que cresce fosse batizado. E ele me procurou e disse: pastor, eu preciso me batizar. Ele crê que isso estabelecerá muito mais a sua vida, com Deus, a sua intimidade com Deus. E nós estamos aqui. Ali está o seu pai, irmão Darcy, né? Uma Terezinha, Deus abençoe. E o André está dando o primeiro passo. E cremos que Deus vai ser com ele nessa caminhada, fortalecendo, ajudando, que ele possa cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Né, irmã Rose? Então hoje nós vamos realizar o batismo do irmão André. Estamos felizes, estamos agradecidos a Deus, e se nós estamos felizes, imagina o Senhor, né? O profeta nos diz que o melhor ato, né? O maior milagre que há é aquele de ver um homem se acertando com Deus. É bom ver um paralítico andar, é bom ver um cego ver, enxergar, é bom ver um doente ser curado. E nós cremos nisso. Mas o maior milagre que há é ver um homem se acertando com Deus, acertando a sua vida com Deus. E é isso que o irmão André está aplicando na sua vida, nessa caminhada. Então aqui, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 28, temos a ordem do Senhor Jesus Cristo, 28, 19. No 18 diz assim, Mateus, capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, aqui é uma ordem do Senhor para batizar, usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, se nós abrirmos aqui, ele falou aos seus discípulos. Se nós chegarmos aqui no livro de Atos, nós vamos entender algo muito tremendo. No livro de Atos, capítulo 2, nos fala sobre a descida do Espírito Santo. E diz aqui que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E nós sabemos que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e que aquelas pessoas foram tão cheios desse poder, que as pessoas ali que viram aquilo, que estavam ali, eles chegaram a dizer a pensar que eles estavam embriagados, de tanto poder de Deus caiu na vida deles. Mas aí Pedro, tomando a palavra, ele disse: não, essas pessoas não estão embriagadas, mas isso que aconteceu aqui, que vocês viram, que fez essas pessoas se comportar dessa maneira, foi o cumprimento da palavra que foi falada pelo profeta Joel, que disse que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então ali estava cumprindo, que eles estavam sendo cheios do Espírito Santo. Eles não estavam embriagados, eles estavam com poder que não conseguiam se controlar, assim, para nós entendermos, tão grande alegria que eles estavam. Então, quando Pedro explicou isso às pessoas que estavam ali, as pessoas então perguntaram:
Mas então o que faremos para receber isso, para ser salvo, para receber isso? Para ter esse gozo, essa alegria, essa fé que esses irmãos têm? Eu estou falando assim, comentando o assunto aqui. Quando Pedro falou isso, quando Pedro pregou, mostrando que aquilo era cumprimento do livro de Joel, as pessoas compungiram o coração, foram convencidas. E eu quero ler com vocês o que aconteceu. E aí nos diz assim, irmão Darcy, as primeiras conversões. Ora, se as primeiras conversões foram desta maneira, não teria que ser as últimas? Ou até mesmo a última, não teria que seguir o mesmo padrão para morar no mesmo céu, para chegar no mesmo lugar? Morar no céu, vocês sabem o que eu quero dizer, vamos para o céu e voltaremos, né? Não vamos entrar nisso, mas se as primeiras conversões foram dessa maneira, toda a conversão teria que ser dessa maneira. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então diz aqui no versículo 37 de Atos, capítulo 2, quando Pedro pregou para eles um sermão de uns 15 minutos, diz assim, as primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Se o irmão André perguntasse para mim, o que eu faço, pastor, para ter isso que esses irmãos tiveram? Eu ia dizer isso aqui, porque Pedro disse. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Agora eu pergunto, será que esses discípulos, eles contrariaram a ordem de Jesus? Aqui estavam quem? Os discípulos, os apóstolos, cheios do Espírito Santo. Eles não podiam pregar sem receber esse Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles então cumpriram a ordem que Jesus deu. Mas pastor, Jesus não deu a ordem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como é que os apóstolos estão fazendo diferente? Não é diferente. Aquilo foi uma ordem. E aqui é o cumprimento da ordem. Porque Jesus, quando disse batizar no nome, ele não disse usar a palavra nome. Quando disse batizar no nome do Pai, não disse usar a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nome do Pai, Filho e Espírito Santo chama-se Senhor Jesus Cristo. Você não tem mais claro? Eu sou pai. O senhor é pai, mas seu nome não é pai. O senhor é filho do seu pai, mas seu nome não é filho. E o senhor tem um espírito, seu nome não é espírito, é André. E Deus tem nome. Senhor, em hebraico quer dizer Pai, Filho, Jesus e Espírito Santo, Cristo. Então, quando nós batizamos, quando eles pregaram e o Espírito Santo desceu, eles mandaram que as pessoas fossem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem outra explicação, não tem outra maneira de crer. E dentro desta Bíblia aqui, ou de qualquer Bíblia, seja ela um pouquinho diferente na tradução, você não encontra um batismo realizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe. Eu já li muitas vezes e pergunto a qualquer um, se alguém me achar um batismo que realizado usando a palavra, usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, eu me converto nessa igreja, nós vamos para todos para lá, porque nós queremos estar afinados com a palavra. Mas não tem, porque ali é uma ordem. Vocês vão e batizam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vai negar a Bíblia. E quando as primeiras conversões foi batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele diz assim, para nós fecharmos aqui, ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, vós judeus, vossos filhos judeus, todos que estão longe, gentios que somos nós, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, se Deus está chamando até hoje, o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, meus preciosos irmãos,
estão aqui, irmão Oséias, Diaco, a Suzy, irmã Luísa, irmão Wagner, nosso Diaco, irmão Paulo, irmão Luiz. Essa partícula do noivo aqui, a partícula da noiva do Senhor Jesus Cristo, uma parte da igreja. E nós então vamos descer as águas, em cumprimento à palavra, e vamos realizar esse ato. Amém. Por que batizar em água? Porque batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. E ninguém sepulta ninguém com um pouquinho de terra. Ele tem que ser enterrado. Quando você desce as águas, simboliza você morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Amém. Significa que você vai viver agora uma vida nova. Amém. Uma vida nova. Você está testificando ao público algo que Deus fez dentro do seu coração. Você faz parte da família do qual leva o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Então vamos descer ali. Como é o nome do irmão? André José Matos. Irmão André José Matos. O senhor crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Se preciso for, daria sua vida por amor a Jesus Cristo e esta mensagem? Sim. Irmão André, em cumprimento das Escrituras, onde Jesus deu a ordem para batizar o povo, e no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, diz que as pessoas eram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Aleluia. E segundo a sua confissão de fé, que o senhor crê nessa palavra, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, a perdão dos pecados, e recebo o dom do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Graças a Deus! Oh, Deus maravilhoso! A esperança Aleluia! por vir, Cante, irmão, a festa do céu nesta hora. doce a fé, a esperança do porvir. Que graça, irmão, que graça o Senhor tem estendido. Amém. E que isto seja um exemplo para a família, Amém. irmã Terezinha, irmão Darcy, e que Deus possa também, assim como está fazendo a obra na vida do irmão André, possa fazer na vida da família também, que Deus possa tratar com cada um e salvar a todos os familiares de vocês. Amém. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade tão grande. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos nesta hora, meu Deus, por este ato que o Senhor nos deixou realizar nesta tarde. Abençoe o meu precioso irmão, Pai. Cuida dele, livra ele de todo mal, Senhor. Toda armadilha do diabo, Senhor, que seja repreendida da vida dele. E que ele possa, a partir de agora, testemunhar que um Deus poderoso fez uma obra em sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos ele em tuas mãos para esta caminhada. E que o Senhor possa usar ele em suas mãos, que ele possa ser um instrumento em suas mãos para ganhar almas para o reino dos céus. Em nome do Senhor agradecemos por esta tão grande oportunidade. Amém, Jesus.